Então, nós vamos hoje ler o capítulo 17 do livro O Apóstolo, de Scholem Asch. E é lindo, é justamente a conversão, né, de Saulo a Paulo de Tarso, esse momento lindo. Então, é muito bonito porque ele dá muitos detalhes e nós vamos ler juntos. A estrada de Damasco. Os mensageiros do sumo sacerdote, Saulo entre eles, seguiam pela estrada de Damasco. Grande vácuo havia no coração de Saulo, mas ele seguia avante. Os quadrilheiros do templo, postos a seu serviço pelo sumo sacerdote, cavalgavam pequenos asnos. Samuel, seu comandante, montava um camelo. E quando aos homens propriamente de Saulo, isto é, Judas de Pumbedita, Zabulon de Damasco e Zadok, o Chamaíta, viajavam a pé. E Saulo igualmente, pois embora lhe tivessem fornecido um camelo, ele preferia jornadear desse modo. Trazia ao peito, suspenso de um fio vermelho que rodeava o pescoço, uma tabela de cera onde se achava gravada a estilete a credencial do sumo sacerdote. Sabiam todos que Saulo, Reb Baruch, de Tarsh, da Cilícia, é quem também é chamado Paulo. Foi nomeado e investido da autoridade pelo sumo sacerdote para prender, amarrar e entregar aos homens do sumo sacerdote todos os judeus gregos que deixam de cumprir a lei de Moisés ou se opõem ao seu cumprimento para que sejam julgados em Jerusalém. Tarsh é Tarso, né? A tabela trazia as assinaturas do sumo sacerdote e do magistrado do templo, juntamente com o atestado do escriba do sumo sacerdote e o selo desta autoridade. E o jovem Saulo, com esses poderes, seguia avante para cumprir a sua missão em Damasco. Tinha os olhos vermelhos da poeira dos caminhos e das noites de insônia. Fazia 3 dias que tomaram um barco em Tiberíades e, atravessando o lago de Quinereth, puseram os pés em Gederá, na terra dos gentios. E havia 3 noites que dormia ao ar livre, evitando a contaminação das tendas dos idólatras. Naquele espaço de tempo passara pelas 10 cidades dos gentios que o perverso Pompeu tomara dos judeus para dar aos gregos idólatras. Cesareia, Filipos em diante, evitou entrar nas cidades e aldeias, o que lhe era mais fácil na Arábia semideserta do que nas outras partes mais povoadas da diáspora. Em seu berço natal, Saulo conhecera os gentios gregos, mas ainda não conhecia os árabes semibárbaros do Aurã, que moravam em cavernas ou em buracos, que cavavam imitando os gregos ao seu modo desorganizado, indisciplinado e selvagem, o que o enchia de horror. Fazia seus homens passar as noites ao ar livre, em algum anfracto de rochas, onde cada qual estendia no chão a pequena esteira de bambu que carregava enrolada e se cobria com o manto. Seu alimento, assim como o de Saulo, eram pães, azeitonas, queijos, figos e outras frutas. Não entravam nas estalagens e casas de pasto dos gentios porque o alimento deste era impuro. Saulo e seus homens achavam-se tão fatigados por aquela jornada que, na ocasião em que desciam por caminho sinuoso para a cálida baixada que ficava entre o Monte Hermon e as terras cobertas de densa vegetação do oásis de Damasco, cambaleavam como bêbados. Desde que penetraram nas desertas extensões da areia e rocha de Aurã, não havia respirado ar, e sim poeira. Tinham as bocas e as narinas cheias de areia, e bem assim as gargantas e os pulmões também. Os dentes rigiam-lhe a mastigar poeira que tanto existia dentro como fora dos seus corpos, sujando-lhes os rostos, os pescoços, o peito, as barbas e as orelhas. Naquela região deserta, os mantos não os protegiam contra o pó. Quando chegaram à parte mais funda da baixada, que semelhava um caldeirão de pedras, os raios do sol os trepassavam como feixes de lanças. Para trás, torreavam as grimpas do Hermon, que pareciam concentrar-se a contemplar a fronteira depressão castigada do sol. Que difícil, né?
Naquela região não existia arbustos ou outras coisas que dessem sombra. Nada os abrigava do sol e nem das ondas da areia carregada pelo vento. E embora a manhã estivesse no começo, já os raios solares enchiam o espaço de labaredas ardentes. Tornando-se mais metálico, o ar feria como milhões de pontas de alfinetes a pele dos viajantes. E assim, entre tempestades de areia e chuvas de fogo, Saulo e seus homens seguiam trôpegos para o repousante oásis que os esperava nos arredores de Damasco. Viam-no como na ilusão de uma miragem aparecer e desaparecer ao longe. Um dado momento, avistaram os ribeiros que desciam para se reunir ao Abana. O oásis achava-se tão perto que tinha a impressão de ouvir sons de água marulhosas em meio das espessas matas, mas seus pés pareciam presos como corrente a pedras da estrada e seus corpos exaustos mal tinham as forças para continuar e mover-se. Parecia-lhes que jamais acabaria de transpor a distância que os separava dos ribeiros. Quanto mais perto da sua vista, mais longe ficava de seus pés. Já tinham esvaziado os 2 odres de água que um burro carregava e em parte para beber e em parte para banharem os olhos. O camelo ficara atrás da caravana, quase a cair sob o peso da carga, que o sol ardente duplicava, e bem à frente, invocando as últimas energias, caminhava o jovem Saulo. Mas suas forças já estavam a esgotar-se. Os pés se moviam maquinalmente. O vácuo espiritual que sentia ao partir de Jerusalém não havia diminuído conforme esperara. Tornara-se maior e mais doloroso. Que ia fazer? Recomeçar a obra que não mais pudera fazer em Jerusalém? Mas sem dúvida ia ver novamente em Damasco os mesmos rostos que naquela cidade o forçavam a baixar o olhar, cheio de vergonha e dor, para o chão. Eram os rostos de homens simples, cujos olhos patenteavam com muda eloquência o grande vigor de sua fé. Somente poucos dentre eles negariam sua ligação com o homem do Messias. Na maior parte, não a parte pior, confessariam o seu Messias, submetendo-se por seu amor às torturas que lhes seriam infligidas. Não gritariam, não se defenderiam, limitando-se unicamente a volver para ele os grandes olhos, e o perdão que esses olhos exprimiam faziam voltar-se contra Saulo todas as torturas que este fazia sofrer. Quer dizer, Paulo, ainda Saulo, sentia todos os olhares de todos aqueles que ele perseguia. E quem era ele? Pela 100ª vez, Saulo se fazia esta pergunta: quem era o ente a quem dava o nome de Filho de Deus? Tanto Abraão como Davi ou Moisés não foram chamados assim. Até então era o conjunto do povo judaico, do povo eleito, do povo da eterna esperança, que chamavam filhos de Deus, e a Torá a filha do céu. Mas como poderiam chamar assim a um mero homem, que não era um rei, nem era um Salomão, a quem o Senhor dissera: tu és meu filho, eu sou teu pai? Homem de carne e osso, a quem Edrom tratou como escravo, pregando-o numa cruz. Como se poderia dizer de tal homem que era filho de Deus? Mas que homem era esse? Esta pergunta insensata agitava-o como uma tempestade interior. Saulo rangia os dentes. Um tremor abalava-lhe as veias como se elas fossem as cordas tensas de um instrumento tocado por mãos invisíveis. Não, era porque ele queria provar o contrário, que agora se achava na estrada de Damasco. Saulo dominou-se. Suas passadas se tornaram mais firmes e mais resolutas, mas não durou muito tempo. Para ele não havia paz de espírito. E surpreendeu-se outra vez a perguntar: que venho fazer aqui? Por que empreendi essa jornada? Por que Deus me escolheu para instrumento de punição? E como poderei provar que quando me mostro cruel, faço uma obra de Deus, ao passo que eles, quando se submetem com prazer à minha crueldade, obedecem a Satanás? Isso não tem lógica. E se fosse o inverso? Talvez eu esteja cortando com lâmina afiada o fio que prende Israel à salvação. Oh, meu Deus, que pensamentos são esses? Quem sou? Como pude vir parar aqui? Súbito Saulo viu em frente o Reb Estefan e todas as suas vítimas, Estevão, ele chama de Reb Estefan,
e todas as suas vítimas a chegarem em tropel para obstruir-lhe o caminho, para fazê-lo deter-se bradando: Saulo, Saulo, és dos nossos, por que nos persegue? Oh, meu Deus, auxilia-me, exclamou de golpe, estarrecendo de espanto os homens que o acompanhavam. Nesses entrementes, Saulo não notava que havia afinal transposto o espaço que separava o deserto da cidade, e que seus pés palmilhavam o oásis que rodeava Damasco. Achavam-se agora em meio das matas, vinhas, hortas, pequenos bosques de tamareiras, damasqueiros, romãzeiras e limoeiros. Perto soava um brando murmúrio de águas correntes e o ar estava impregnado de uma deliciosa fragrância. Como corças sedentas, os homens de Saulo desceram as bordas dos riachos semi-ocultos pela vegetação. A primeira coisa que fizeram foi lavar a garganta com um prolongado gargarejo, e em seguida as sobrancelhas, as barbas da areia do deserto. E mergulhando na água, as mãos, os pés, sentiu que sua cariosa frescura lhes renovava as forças. Aquela terra era realmente o paraíso em que Adão vivera antes de provar o fruto da árvore da ciência. Agora a estrada, que levava às muralhas de Damasco, começava a encher-se de viajeiros que para ela concorriam de uma centena de trilhas laterais. Passavam camelos com mercadorias, burros com odres de vinho, de mel, vasos de barro, panos, ferro e pó de prata, trazidos de regiões remotas, e viam-se camelos com vigas de cedro, burros carregados de incenso, especiarias pelas alvejadas de carneiros, fazendo coloridas das praias de Tiro e de Sidom. Passava-se condutores de camelos e jumentos beduínos árabes com suas grandes tendas de cores enroladas em seus bem amontoados entre as corcovas dos camelos. Escravos carregando os palaquins de seus senhores, com arautos. Palaquins é aqueles negócios, né, que o senhor ficava sentado, né, e eles ficavam um escravo, né, em cada canto. Escravos carregando os palaquins dos seus senhores, com arautos à frente e aos lados para conservarem a estrada desimpedida. Esses homens e animais, essas caravanas de viajantes, convergiam dos caminhos laterais para a estrada que levava à porta da cidade, a rua a que chamava direita. Passou por Saulo e seus homens um pastor tocando o rebanho em meio da densa nuvem de pó e de um desagradável cheiro de lã suja. Não estavam mais no deserto, nem na baixada de Aurã, por isso os raios do sol já não dardejavam impiedosos sobre eles. Mas o ar que respirava entre altas sebes verdes achava-se repassado de umidade que penetrava como chumbo derretido pelos poros de suas peles e lhe emperrava as pernas. No meio daquela luxuriante vegetação do oásis, Saulo tinha impressão de fraqueza. Sentia algo que o dominava irresistivelmente. Procurava reverter a seu equilíbrio normal, porém 1000 rodas de fogo lhe giravam a cabeça. Denso nevoeiro se condensava ao seu redor. Ele conhecia perfeitamente aqueles presságios, conhecia-os de muito tempo, e era com terror, não destituído de misterioso prazer, que se sentia cair naquele estado. Como sempre sucedia quando esse estado, sobrevinha, procurou reagir, malgrado sua impotência, para libertar-se dele. As pernas se tornavam insensíveis, como que recobertas de estranho estofo eleado e ao seu redor por algum espírito invisível. Outra vontade que não a sua ia assumir o império do seu corpo. E Saulo tremia de medo, mas ao mesmo tempo sentia-se influenciado pelo suave e misterioso encanto que derivava daquela crise. Esforçava-se para manter os seus nervos alerta, para enxortar a doce sonolência que sobre ele descia, envolvendo-o nos seus braços tépidos. O mundo subitamente emudeceu, como se o anjo do silêncio despregasse sobre ele as suas grandes asas. As folhas e os ramos das árvores cessaram de farfalhar. Cessaram de respirar pelos seus verdes poros e conservaram-se imotos, como se não fossem coisas vivas, e sim espectros de coisas mortas. Reinava o silêncio total das eras primitivas. Subitamente, porém, houve uma metamorfose, as coisas se repassaram de estranho brilho. Era como se a face do universo se desvelasse.
desembaraçando-se uma após outra das transformações nela acumulada por todas as épocas, para regressar ao primeiro dia da criação. O verde das plantas era sobrenatural. As cores e as sombras entrelaçavam-se. As árvores tinham formas extraterrenas, e entre seus vultos gigantes e estranhos, em meio da estranha cor que repassava o ambiente, o Espírito de Deus aproximava-se em silenciosas passadas. Isto acontece muitas vezes pelos fins de verão naquelas partes do Oriente. Estando as chuvas prestes a cair, umas poucas nuvens se expandem com uma aterradora rapidez até recobrirem todo o firmamento. Então desencadeia-se os ventos e 1 milhão de demônios das tempestades se apossam dos 4 cantos do mundo. As copas das árvores se entrechocam, as águas do rio se encrespam, banhando as margens com suas ondas, e o furor da tempestade varre o estirão da terra fronteiro a Damasco. Era o que então sucedia. Os carneiros trêmulos de medo eram atirados pelo vendaval no meio dos camelos, dos burros e dos viajantes. Reinava a tumultuosa confusão, entre a qual se havia ouvir o tilintar das vasilhas quebradas. Fardos de lã caíam sobre odres de azeite, e os animais de carga e os homens eram arremessados com violência uns contra os outros. Cada qual procurava alguma coisa a que se pudesse agarrar ou corria a procurar abrigo. Despenhava-se rochas das colinas sobre a estrada, e os homens se atiravam ao solo com o rosto na poeira. Alguns invocavam seus deuses, outros erguiam as mãos para o céu, e o terror de Deus invadira toda a terra. Mas não durou mais de um instante. Aplacou-se a ventania e mais uma vez o mundo jazia em ciliosa expectação. A tempestade, ao contrário do que se poderia esperar, não se resolveu em abundante aguaceiro. Terríveis setas luminosas começaram a trespassar as nuvens, atingindo o chão. A princípio eram isoladas, e em pouco se multiplicaram, rutilando os feixes como colunas oblíquas de luz sólidas atiradas do céu à terra. Os olhos ofuscavam-se. Novo acesso de terror sacudiu a terra. Debandando assustados, os burros saíram da estrada espalhando-se pelos campos, e os camelos se agacharam rente ao chão. Os homens novamente prostraram-se por terra, e agora, em vez de colunas oblíquas de luz, um único imenso clarão inundava todo o espaço. Saulo jazia na beira da estrada, como se poderosa mão não tivesse atirado contra o solo. Ao seu redor, paralisado, de medo, estavam seus companheiros. Tinha o rosto voltado para o céu, com os olhos desmesuradamente abertos, de entre seus lábios saíam grumos espumosos. Os companheiros ouviram a voz de Saulo falando com alguém. Sabiam que Saulo estava tendo uma visão, e o fato de o testemunharem naquela ocasião encheu-os de pavor. Saulo viu um homem à sua frente, um homem que ao mesmo tempo era um espírito e era carne e sangue. Era o homem mais alto que vira, mas não um gigante, sim um homem comum, um rabi, com o manto das orações e os filactérios. Tinha grandes olhos, melancólicos, mas brilhantes, cheios de amor e como o que tantas vezes Saulo havia entre seus discípulos. A barba e os caracóis dos cabelos eram de fios pretos e brancos entremeados. Não via um anjo, mas um homem com vestes alvas, como que preparado para o sábado. Mesmo no estado em que se achava, Saulo teve lucidez bastante para lembrar-se de que Deus criou o homem à sua imagem. Por isso aquele ente de aspecto humano que via em frente podia perfeitamente ser um espírito do Senhor. A tristeza de seu rosto era uma tristeza humana. Tinha cheio de lágrimas os olhos castanhos e seus lábios comprimidos pela dor, como que exprimiam toda a angústia humana. Ele estendeu as mãos para Saulo, e a dolorosa voz com que lhe falou era a voz sofredora de um homem comum, que Saulo tantas e tantas vezes já ouvira. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na sua voz, Saulo ouvindo o mudo protesto de todos aqueles a quem torturara, e no seu rosto, da expressão dolorosa de seus lábios delgados, toda a angústia daqueles que quisera esquecer. Os homens que rodeavam Saulo o ouviram perguntar: quem és tu, Senhor? Saulo ouviu a resposta: sou Yeshua de Nazaré, a quem me persegues. E os homens que rodeavam Saulo ouviram novamente perguntar: Senhor, que queres que eu faça? E Saulo ouviu responder: levanta-te e vai,
para Damasco, que lá te será dito o que deves fazer. Saulo, num sobressalto, despertou. A visão desvaneceu-se, mas não desapareceu ela apenas, e sim o mundo inteiro. Ele viu-se no meio de uma espessa escuridão, com trevas de todos os lados, trevas acima da cabeça e embaixo. Os companheiros perguntaram o que vira, com quem falara, mas Saulo não respondeu. Conservou-se sentado, mudo, abatido, cego, junto à porta de Damasco. Os companheiros deram-lhe um cálice de vinho de tâmaras e procuraram reanimá-lo, dizendo-lhe que fora por estar muito fraco que perdera a vista, e que quando as forças lhe voltassem, essa voltaria também. Alguns diziam, no entanto, que a cegueira fora causada pela claridade ofuscante. Também eles ficaram cegos, mas a sua vista voltara. Saulo lhes ouvia as palavras, mas não respondia. Os companheiros, a ampará-lo, o foram levando, Zadok, o Chamaíta, de um lado, e o Samuel, filho de Eliezer, do outro, e deste modo conduziram Saulo até Damasco. Os viajantes, por quem passavam, lhes perguntavam quem era aquele jovem cego a quem amparavam. E ele teve uma visão na estrada e ficou cego, disseram eles. Isto não os surpreendia. Acharam as explicações razoáveis porque diariamente aconteciam tais coisas. Mas o prestígio do jovem Saulo aumentou para os seus companheiros. Chegaram à rua direita. Lá conheciam uma hospedaria de que era dono um judeu. Entraram no pátio cheio de enormes camelos e pequeninos jumentos, e pelas baixas arcadas das portas da hospedaria saía, de mistura com o fumo das trípodes, um cheiro espesso de lã úmida e de excrementos de camelo. Os companheiros de Saulo alugaram um pequeno quarto no andar superior. No chão havia uma esteira onde deitaram o amigo cego. O jovem Saulo lá ficou, no andar superior da hospedaria, com os olhos fechados e cegos. Em torno dele reinavam as trevas de uma noite eterna. Não se levantava nem dava um passo, nem o auxílio de outrem. Saulo tinha a impressão de estar a cair no mais profundo abismo do inferno, sem a esperança de atingir-lhe o fundo. E nessa queda não havia coisa que se segurasse. Mas em seu coração nasceu um ponto luminoso. Era como se toda a claridade do dia se reduzisse a um pequeno ponto, e esse ponto ficasse em seu coração, donde irradiava sua luz. Agora teria de caminhar em meio às trevas, e por guia teria unicamente aqueles raios de luz que brotavam do seu coração. De então por diante, em todas as situações, essa claridade interior seria então o seu amparo. Os companheiros estavam ansiosos para procurar os chefes das sinagogas para contar-lhes o que sucedera com o mensageiro do sumo sacerdote, investido de autorização para prender e mandar para Jerusalém todos que abandonaram os caminhos judaicos para seguirem o falso Messias. Saulo não os deixou satisfazer o seu desejo, dizendo que dali a uns 3 dias já a vista teria voltado e que então ele iria procurar aqueles chefes. Enquanto isso, jazia cego na hospedaria, a esperar o sinal que lhe fora prometido na estrada de Damasco, a revelação daquilo que deveria fazer. Continuava a esperar, num mundo escuro e silencioso em que estava. Esperar inerte qual um morto, recusando-se a comer e a beber. Os companheiros procuraram auxiliar o chefe cego na sua enfermidade. Trouxeram para vê-lo exorcistas, curandeiros, homens que curavam cegueira com ungüentos e que a curavam com encantamentos, outros que pela magia expulsavam os maus espíritos, ou que rompiam as trevas da cegueira com pedras milagrosas. Tudo inútil. Saulo continuava cego. Finalmente trouxeram-lhe um velho de nome chamado Xanaia, que naqueles últimos tempos curava os enfermos em nome de certo santo. Xanaia era conhecido em todo Damasco como um judeu piedoso, temente a Deus, escrupuloso, observador da lei. Nenhuma suspeita inspirava o religioso Xanania. Xanania. Já era o 3º dia que Saulo jazia deitado na esteira, no andar superior, na hospedaria judaica. Com os 3 dias de jejum, seu corpo definhara e suas faces se encovaram, mas os traços tensos de seu rosto exprimiam ansiosa expectativa. E com os olhos cegos, voltados para o teto, repetia intimamente: "Donde me virá o auxílio?" No limiar achava-se Reb Xanania, perguntando pelo jovem de Tash, que é Tarso,
de nome Saulo. Mostraram-no deitado no chão, dizendo-lhe: ele esteve na estrada de Damasco uma visão que pôs cego. Poderás curá-lo? Deixe-nos a sós, disse Xanania. Preciso falar-lhe em particular. Ananias, né? Os companheiros do cego retiraram-se do quarto, deixando-o a sós com o velho. Aproximando-se de Saulo, Xanania sentou-se junto a ele no chão e tomou-lhe a mão na sua. O cego e o ancião ficaram muito tempo silenciosos. Xanania sabia perfeitamente que era o jovem que via deitado ao seu lado. Da congregação de Jerusalém, já viera aos cristãos a notícia: sabei que por estes dias chegará a Damasco um certo Saulo de Tarse, né? E vestido de autoridade de sumo sacerdote para prender todos os que invocam o nome do nosso Senhor Yeshua. Xanania sabia o que Saulo fizera em Jerusalém com seus irmãos de fé. Também sabia, antes que aqueles homens lhe contassem, que Saulo tivera uma visão na estrada de Damasco, pois também ele, Xanania, tivera em um sonho uma visão referente a Saulo, que ia chegar a Damasco com o representante do sumo sacerdote. No sonho fora-lhe dito que ele devia fazer. O que ele devia fazer. E eis Saulo ali, deitado, perto dele, Xanania que fora chamado para curá-lo. Mas Saulo também não ignorava quem era o homem que estava sentado junto dele, pois o nome de Xanania já fora levado a Jerusalém pelos espiões do sumo sacerdote. Eram dos chefes da congregação dos fiéis. E em sua viagem para Damasco, Saulo resolvera que Xanania seria o primeiro a ser preso e enviado para Jerusalém, né? Ananias, né? No entanto, era o mesmo Xanania que ali estava, sentado, perto, fora curá-lo de sua cegueira. Seria esse, acaso, o sinal, a visão que lhe mandara aguardar em Damasco? Seria a revelação do que devia fazer? O coração batia-lhe precípite, os lábios tremiam-lhe, e também tremia sua mão na mão do velho. Súbito sentiu grande arrependimento. Agora via com seus olhos de cego a profundeza do abismo em que o mergulhara a inveja. Se não fosse a visão que tivera na estrada, aquela mão suave e carinhosa que segurava a sua já estaria amarrada. Saulo não podia ver o rosto do ancião, mas sentiu sua calidez, o seu amor e sua compreensão comunicar-se-lhe pela mão que segurava a sua. Mão que ele pretendia torcer e amarrar até que as veias rompidas esguichassem sangue, mão que o acariciava como que com os lábios amorosos e semelhante a tantas outras que fizera supliciar. E em seu espírito surgiu a imagem de todos os corpos açoitados, de todas as costas cobertas de vergões, de todos os rostos ensanguentados que ele até então tinha visto. Saulo via todas as suas vítimas e nada mais. Meu Deus, quem poderá valer-me? O melhor era ficar para sempre cego, jazer ali na esteira, sem comer nem beber, até que a morte o fosse buscar. E ficou deitado, cheio de angústia, com o corpo a tremer como vara verde. Como ficaste cego, irmão Saulo? Ouviu a voz do ancião perguntar-lhe. Tive uma visão na estrada, Reb Xanania. Uma visão, irmão Saulo? Sim. E o que te pareceu nessa visão? Os olhos de Saulo, como que lhe queriam ao saltar das órbitas, encarou o quarto ao redor, como se pudesse ver alguma coisa, na intenção de certificar-se de estar a sós com o velho. Além de ti e de mim, não há mais ninguém aqui? Assim perguntando, Saulo sentou-se na esteira, com os olhos cegos cravados no vácuo. Esses olhos estavam largamente abertos, mas pareciam cegos apenas para este mundo comum, pois podia ver o que ninguém mais via. E erguendo os braços ao céu, declarou: Vi Yeshua o Nazareno, a quem chamais de Senhor. E brandando essas palavras, recaiu deitado na esteira, com o rosto mergulhado entre as mãos. Naquele aposento soou um lamento, um choro sem lágrimas. Eu já o sabia, irmão Saulo, disse Xanaia. Já o sabias? Já o sabias? Sentando-se outra vez, tateou procurando o joelho do ancião e ocultou o rosto entre eles. Sim, eu sabia. Assim como sabia que vinhas a Damasco com ordem do sumo sacerdote para prender os fiéis, como fazias em Jerusalém. E o Senhor se revelou a ti na estrada. Erguendo o rosto, que ocultara entre os joelhos de Xanania, Saulo forçou a vista para romper as suas trevas, e seus olhos ficaram entumecidos e injetados. A vontade de ver procurava romper a muralha de trevas que o prendia, mas a comoção do arrependimento o invadiu como tempestade, abalando da cabeça até os pés. Xanania, acreditas que existe perdão para os meus pecados e salvação para minha alma? Exclamou
e esse grito foi mais proferido por seus olhos cegos do que mesmo pelos seus lábios. Saulo, Saulo, não compreendes que o Deus do nosso Pai te escolheu para que conhecesses a sua vontade e visses o justo e lhe ouviste a voz? De agora em diante, serás uma testemunha para anunciares a todos os homens aquilo que viste e ouviste. E para que mais delongas, levanta-te e recebe o batismo, e purifica-te de teus pecados e invoca o nome do Senhor. E o velho Xanania colocou suas mãos suaves, confortadoras sobre os olhos do jovem. Um violento tremor sacudiu Saulo, como que todas as tempestades se agitaram em sua alma, e nesse momento caíram as camas de seus olhos. Uma onda quente de lágrimas surgiu de seu coração, erguendo até seus olhos, de onde borbotaram-lhe, dissipando a cegueira. Saulo olhou ao seu redor e via-se rodeado por um mundo feliz e cheio de sol, e a seu lado achava-se o velho Xanania. Com seu rosto encarquilhado, radiante de graça e de perdão, tornou a cair na esteira e ficou silencioso. Saulo foi batizado nesse dia. Em seguida, tendo ainda em seu poder as cartas do sumo sacerdote para os chefes da sinagoga, esgueirou-se quietamente pela porta da cidade e retomou solitário o caminho do deserto. Acabou o capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa conversão de Saulo a Paulo, com tantos detalhes, né? Que fazem com que nós viajemos no tempo e estamos presentes, olhando aquela passagem, que é uma passagem muito bonita, né? Porque é uma passagem também simbólica, onde todos nós nos convertemos, né? Como Saulos em Paulos, quando começamos a olhar, né? O que está à nossa volta de uma maneira diferente, onde a nossa cegueira, né? Material, começa a dissipar realmente, trazendo a iluminação do nosso olhar, ampliando a nossa visão espiritual, transcendendo a nossa visão física também. E assim que vocês tenham aproveitado essa leitura, assim como também eu aproveitei. Que assim seja. Abraços fraternos.